Fustã da mina que comprava livrozinho. Ontem, a convite do Reino Literário, eu fui cobrir, então eu fiz a crítica pra eles, né? A Maísa, super minha amiga, beijo grande pra ela. Ela sabia que eu gosto muito de cinema latino e tudo, e enfim, me fez um convite maravilhoso, que foi fazer a cobertura pro site dela, o Reino Literário, vou deixar os links aqui embaixo, até da minha crítica lá também quando sair, pra cobrir seria o tapete vermelho, né? Com a presença de alguns atores desse filme chamado Wasp Network. Bom, a primeira coisa que eu devo dizer é que esse elenco, gente, quando eu vi, eu já falei, caraca, né, pelo amor de Deus. Porque assim, tem uma cota de latinos maravilhosa de todos os países. A gente tem Wagner Moura, do Brasil, Gael Garcia Bernal, do México, Leonardo Sbaraglia, da Argentina, Edgar Ramírez, da Venezuela, Penélope Cruz, espanhola, né? Um diretor francês, que é Olivier Assayas, e ainda tem a Ana de Armas, que é uma cubana. Então esse mix cultural aí, no que deu isso? Eu fiquei muito ansiosa. Tem uma produção francesa e brasileira com Rodrigo Teixeira, da RT Features. Gente, eu fiquei super ansiosa pra assistir. E assim, quando eu soube que o Leonardo Sbaraglia e o Edgar Ramírez estavam vindo pra Mostra de São Paulo, eu ainda sonhei que eles viessem pro Rio. O Edgar Ramírez veio, eu conversei com ele. Eu vou tentar colocar o vídeo, porque meu marido gravou errado, né? Ele gravou em pé, e geralmente a gente grava com a câmera deitada. Ele sempre grava certo, mas ontem ele resolveu até me cortar um pouco, acho que ele estava com ciúmes, pode ser. E eu vou colocar no final dessa crítica aqui o videozinho que eu fiz com ele, algumas fotos, tá, de ontem. Bom, vamos ao filme. O filme em si, eu não li o livro, né? O filme é baseado num livro do Fernando Moraes, do jornalista, e o Olivier Assayas, né, esse diretor francês, ele pegou esse livro e transformou num roteiro adaptado para este filme. Eu não sei se foi o tempo curto que teve, porque eu li algumas entrevistas dele, vi ele ontem dando entrevista, que ele começaram a gravar em dezembro do ano passado, finalizaram para o Festival de Veneza desse ano, que se não me engano foi agosto, setembro. E é muito pouco tempo para a gravação de um filme para reunir um elenco tão estelar assim. O problema é que o roteiro, ele não é muito autoexplicativo. E, gente, sendo muito sincera com vocês, eu não conheço a fundo a história dos espiões cubanos que ficavam na Flórida, dos que eram anti-Castro, dos que eram a favor do Fidel Castro. Então, assim, na minha cabeça meio que deu um nó e eu achei que era só comigo, mas quando eu saí da sala, muitos críticos estavam se perguntando, dizendo que o roteiro também era enrolado. Então, se você não conhece muito a fundo, talvez você também tenha essa relação com o filme que não seja tão bacana. Bom, vamos lá. A gente tem o René, a primeira cena se passa em Cuba, eles filmaram realmente em Cuba, foi dificílima a autorização, mas eles conseguiram filmar em Cuba. O Edgar Ramírez, que é o René, ele tá correndo, fazendo um Cooper e tal, e ele chega em casa, ele é casado com a Olga, que é a Penélope Cruz, que tá maravilhosa, fazendo um drama. Edgar Ramírez também tá fantástico. E eles são casados, têm uma filhinha, que na época tem uns 6 anos, só que ele sai pra trabalhar e a gente sabe que ele não volta. Não, ele não foi comprar cigarros, querida. O que ele foi fazer? Ele pegou um voo e voou pra Miami. E aí ele diz lá que ele pretende ficar lá, que ele deserdou e tudo. Eles são chamados de traidores, as pessoas que largam, né, a Cuba. Então, quando ele entra nos Estados Unidos, ele alega que ele não vai ter que ser deportado porque ele nasceu em Chicago. Na verdade, então ele é um cidadão americano. Mas a primeira coisa que você pensa é tipo, cara, que cara filho da puta. Porque como é que ele larga a mulher e a filha naquela pobreza? Tudo velho, só tem 8 horas de energia por dia, falta comida, falta tudo, né? Então a gente sabe dessa situação, né? Uma situação até que hoje em dia é bem parecida com a da Venezuela, infelizmente, e a gente fica, né, tipo, com raiva do cara, a Olga fica desesperada, e a gente vê o cara lá, né, se adequando ali, entrando, ele vai conhecer o José Basulto, né, que é o papel do Leonardo Sbaraglia, e aí também tem um ponto de atenção que eu acho que eu não conheço todos os sotaques, esse é da Bolívia, esse é da Venezuela, mas o sotaque argentino, ele é muito forte, né? Ele expulsa aquele chiado, assim, e o Leonardo Sbaraglia tem um sotaque muito carregado, e talvez não deu tempo de trabalhar o sotaque dele tá muito forte, muito carregado nesse filme, e ele é um cubano, né? Então a gente tem sotaques diferentes, talvez se pegasse alguém do Nordeste, alguém do Sul, alguém do Rio, alguém de São Paulo pra fazer, eu sei que também os sotaques não são iguais, mas tá bem diferente, né? Porque a gente tem aí o Edgar Ramírez, que é venezuelano, que faz o René, aí depois tem o José Basulto, que é esse cara que comanda aí, que ele não entendi se é do FBI, se é alguma coisa assim, mas ele pega os aviõezinhos, pilota e tal, e vai pra Cuba.
e faz algumas coisas, faz algumas entregas. A gente vai ver depois, não quero dar nenhum spoiler, mas que tem a ver com tráfico de droga, algumas viagens que ele vai propor para os 2 pilotos que ele vai contratar. Um deles é o René, que eu falei, e o outro é o papel do Wagner Moura, que é o nome dele é Juan Pablo Roque. Esse personagem ele é bem misterioso. Ele, a princípio, né, um lobo em pele de cordeiro, ele vai mostrando as garrinhas depois. Ele é um cubano que tá fugindo também. Chega, acho que em Guantánamo, né, ali na região já dos Estados Unidos. E quando ele adentra no país, ele se faz eu não quero mais viver lá. Eu achei que quando a União Soviética acabasse, Cuba ia perder força e tal. E ia voltar a ser um país democrático. Só que não rola, né? E aí ele consegue pedir exílio, sabe como é que isso chama? Mas ele consegue ficar nos Estados Unidos e ele vai conhecer lá uma mulher que fugiu chamada Ana Margarita, que é a Ana de Armas. Essa é cubana de verdade. E ela é maravilhosa, essa atriz, ela tá muito bem, e a gente vai ver como a relação deles, ele vai começar a ficar estranho com ela e vai começar a usar algumas peças muito caras para quem trabalha no que ele trabalha. Então a gente vai começar a desconfiar aí de algumas coisas em alguns personagens, e depois a gente vai entender um pouquinho o que acontece, mas tem que prestar muita atenção. O papel do Gael Garcia Bernal, que é o ator mexicano maravilhoso, eu esqueci o nome dele, eu procurei, a gente realmente não tem muita crítica ainda, né? E é um papel também, né, que é outra pessoa que tá contra, que quer contra espionagem e tudo, e vai para os Estados Unidos querendo ficar, enfim, contra, né, o Fidel Castro, mas querendo trazer com dinheiro, talvez não tão ilícito, né, pessoas que querem fugir e tudo. Eles ajudam uns aos outros, eles, enfim, não vou contar o resto do filme, mas é bem difícil, assim, ver como eles abandonam as famílias, né? O René é um que deixa a Olga sem comida, passando bastante necessidade, trabalhando dia e noite e tal. Então é bem complicado, assim, a gente sentir empatia por um personagem que faz uma coisa dessa. E depois, enfim, né? O desenrolar da história também não é muito bacana, pelo menos na minha visão. Eu sei que tem pessoas que pensam que, isso mesmo, é um mártir, né? Ele tem que se entregar pela causa. A gente sabe que isso não adiantou muita coisa, que apesar de alguns cubanos terem conseguido ir para os Estados Unidos, o regime do Castro durou até 2018, né, com o irmão dele. Quer dizer, o Fidel Castro morreu em 2008, ficou 10 anos com o irmão dele, e hoje em dia o presidente é um cara que é vinculado também com os irmãos Castro, né, ele já foi vice do o irmão dele é Raul, acho que é isso. Bom, enfim, eu não sou profunda conhecedora, mas eu li alguns livros, né, se eu errei alguma coisa, desculpa. O que mais que é interessante de falar pra vocês? Essa Rede Vespa é verdadeira, essa história vem lá baseada em fatos reais, então é bem bacana da gente entender. Tem algumas cenas do Bill Clinton falando e tal, porque se passa na década de 90, mas é um filme confuso, não é um filme assim que, nossa, que maravilha e tal. Eu esperava bem mais dele, então minha nota pra ele, acho que ele é bom. Vale a ida ao cinema, super vale, são atores maravilhosos, atores juntos, que a gente pode não ver novamente. Tudo bem que a gente viu, né, o Edgar Ramírez sendo Gianni Versace e a Penélope sendo a Donatella, maravilhosa, mas alguns desses atores nunca tinham atuado juntos. Eu até faço essa pergunta para Edgar, que você vai ver na entrevista daqui a pouco, se eu conseguir editar, que vai dar tudo certo. Mas é isso, vou agradecer mais uma vez o convite. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de comentar o que vocês esperam desse filme. Eu não sei ainda quando estreia, mas vai ficar aí então a minha dica pra vocês irem no cinema e depois me contarem o que vocês acharam, combinado? Fica com a entrevista aí, com um pouquinho do tapete vermelho de quem eu vi lá nessa pré-estreia maravilhosa que eu fui convidada. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. No, pero es la primera vez que vengo a la apertura del festival de Sao Paulo, la primera vez que vengo al festival de Sao Paulo. Pero no venía a Río. A Río sí he venido, sí. ¿Qué pasa solo de la ciudad? De la ciudad. Me encanta la ciudad. Yo vine la primera vez a Río en el 2003. Soy muy carioca. Lo que pasa es que todavía no hablo carioca. Entonces todos los años que vengo, digo, el próximo año tengo que aprender portuñol. Pero mi portuñol es maravilloso. Mi portugués horrible. Entonces, pero siempre la promesa se mantiene. El año que viene tengo que hablar portugués. No puedo seguir sin hablar portugués. Siempre que vengo me frustro muchísimo. No hay problema. La película es de un libro, de un periodista. Sí, claro, sí. ¿Qué te encantó en ese
película, en esa historia? Bueno, son varias razones. La principal es regresar a trabajar con Olivier Assayas, con nuestro director, porque yo hice una película muy importante para mí que se llama Carlos, que se estrenó acá en La Mostra, se estrenó en el Festival de Río también. Fue una película muy importante para nosotros hace casi 10 años que la hicimos. Y bueno, y Olivier y yo, esta película que hicimos, Carlos, tenía que ver con un personaje que fue muy importante durante la Guerra Fría, fue un terrorista infame durante la Guerra Fría. Y digamos que ese tipo de historias, de espionaje, de aventura, es donde Olivier y yo encontramos un poco nuestra sensibilidad, ¿no? Entonces cuando él me llamó para decirme que tenía un proyecto como este, me emocioné muchísimo. ¿Cómo fue trabajar con los actores como Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia? ¿Es la primera vez que trabajas con ellos? No, con Penélope es la tercera vez que trabajo. Sí, Penélope y yo somos grandes compañeros de trabajo, somos muy buenos amigos, hicimos el asesinato de Gianni Versace juntos, somos hermanos. Claro. Luego hicimos esta película, somos esposos y la próxima que acabamos de filmar una película en Londres. Sí, somos muy próximos y hemos trabajado muchas veces juntos. Pero sí fue la primera vez que trabajé con Wagner Moura, con Gael García Bernal, con Leonardo Sbaraglia y ahora somos todos maravillosos. Sí. Es la primera vez que trabajamos juntos, pero soy un gran admirador de su trabajo desde hace muchos años. ¿Tenía alguna idea de cómo en Brasil se trabaja ese conocido, las personas se comunican con usted en Instagram? Sí, yo siento que hay una conexión profunda con Brasil, o sea, hay algunos fans. Yo normalmente cuando hago Instagram o cuando utilizo mis redes para algo que tenga que ver con Brasil, lo hago en portugués, me pongo un poco a intentar escribirlo. Y sí, al parecer hay personas allí que les gusta mi trabajo. Creo que el asesinato de Gianni Versace fue muy exitoso acá y eso creo que la gente como que descubrió, porque yo he hecho sobre todo películas, es que mi carrera es muy rara, porque yo ni soy un actor completamente de cine comercial, ni tampoco un actor completamente de cine de arte y ensayo. Yo hago las películas que me gustan, independientemente de los géneros. ¿El rotero te encanta? ¿El rotero te encanta? ¿Si la historia te encanta? Exacto. Sí, rotero es guión, ¿no? Si la historia me encanta, el guión. Claro. Por ejemplo, yo voy de una película de Olivier Assayas a una película de Disney con Dwayne Johnson, con The Rock, que estreno el año que viene y así voy viviendo la aventura. Bienvenido a Brasil. Muchas gracias.